O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos. É a força que nos encoraja para seguirmos firmes na fé. Nós cremos na sua divindade, na sua santidade, na sua soberania e no seu poder. Cremos que somente o Senhor é capaz de nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Cremos que somente o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, continue na direção deste programa, para o bem de todos aqueles que o fazem e que o assistem. E que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. A vocês que nos acompanham a partir deste momento, muito obrigado pela sua preciosa audiência. Obrigado a vocês aí na cidade de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Meu amigo Orlando Castro e Dona Ceissa, sua esposa, seus filhos Lucas e o Mateus. O Gênison e Dona Sônia, seu filho Kelvin, o Roberto Felipe e a Edinalva, seus filhos Daniel e Samuel. Obrigado pela preciosa audiência. E agora é chegado o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema A Maturidade Cristã. Vamos fazer a leitura do nosso texto básico na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Nós resumimos ao máximo o texto básico para a nossa reflexão. Escolhemos essa parte da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo 13 é um hino que fala a respeito do amor como um dom supremo. Nele, Paulo procura mostrar aos crentes daquela igreja qual o caminho excelente a seguir. Ele começa dizendo que, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria apenas como o bronze, ou seja, um gongo que soa, ou como o símbolo que retine, ou seja, o barulho de um sino. Vejam que Paulo não coloca o amor como um dom dado por Deus, pois os dons variam segundo a vontade de Deus. O amor, ao contrário, dura para sempre. Os dons podem mudar. Você pode ter o dom da oratória, mas você escolhe temas diferentes. Você pode mudar o seu sistema, a sua maneira de levar à frente a sua oratória, os seus pensamentos. Mas quanto ao amor, este é um só. Ele não muda. Ou você ama ou odeia. Agora,
vem a parte principal do texto escolhido: o comportamento de uma criança e o comportamento de um homem. A criança leva tudo na brincadeira. Esteja onde estiver, para ela a liberdade de agir é sem limite. Ela grita, chora, esperneia, é insistente e chega até a causar irritação a todos aqueles que estão por perto. O que uma criança diz nem sempre é levado a sério, mesmo quando ela fala verdades sobre a vida em família, principalmente sobre os conflitos entre os seus pais. Quer saber sobre o comportamento do irmão? Chama o filhinho, leva-o a um lugar separado, longe dos pais e em off. Procura saber como é a vida do casal. Você vai ficar de queixo caído. Olha, criança não esconde a verdade. Ela fala pelos cotovelos. E muitas vezes ela fala a verdade. Tem gente que diz, é conversa de criança, não leva a sério não. Foi uma criança que falou. Mas muitas vezes a criança fala e revela aquilo que assiste dioturnamente em família. E isso é muito perigoso. É por isso que muita gente diz assim, quando for contar algum segredo, tira a criança de perto. Porque o segredo vira público. Criança é um perigo. Indo lá para o livro dos Provérbios, nós encontramos a seguinte observação: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você vai encontrar esse texto lá em Provérbios 24, 6. Eu ainda lembro que o único brinquedo que eu levava para a igreja era uma Bíblia. Uma Bíblia que meu pai me deu, mesmo quando eu ainda não sabia ler. Mas ele sempre dizia que os outros, só quando chegassem na igreja. Ele dizia, olha, carrinho, bola, quebra-cabeça, qualquer tipo de brinquedo é em casa. Igreja não é lugar para se brincar. Igreja é um lugar sério para louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus. Foi assim que eu aprendi a me comportar dentro da igreja do Senhor. Não é uma responsabilidade do pastor ou de um professor de escola dominical disciplinar a criança no caminho que ela deve andar. Mas ele diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Você, o pai, você, a mãe, ensinem seus filhos no caminho em que eles devem andar. Porque se você cria bem seus filhos em casa, com certeza, ele nunca vai se decepcionar quando sair de casa. Da porta da sala para frente, ele vai ser o mesmo filho, a mesma criança, vai ter o mesmo comportamento. Porque você tem orientado o seu filho no caminho certo. É assim a maturidade cristã. A maturidade cristã começa nos primeiros passos. O comportamento da criança na igreja é fundamental para iniciarmos uma educação exemplar. A orientação para que a criança reconheça a igreja como a casa do Senhor começa em casa. Não é uma responsabilidade do pastor ou de um professor de escola dominical, como falamos. É uma responsabilidade dos pais. A educação começa em casa, não começa na igreja, não. Se você tem essa ideia na mente, pode tirar enquanto é tempo. Essa maturidade, alicerçada numa vida exemplar em família, acompanha o cristão durante toda a sua vida. Ele será sempre um ponto de referência onde estiver
e um espelho para os novos convertidos. Você já pensou nisso? Você já pensou como deve educar o seu filho em casa para que ele seja educado na casa do Senhor? Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esta afirmativa do apóstolo Paulo deve ser um slogan constante na vida do verdadeiro cristão. Deve servir como uma lição a ser lembrada dioturnamente. Guarde isso na sua memória. Lembre isso em todos os momentos da sua vida, principalmente quando for educar o seu filho, para que ele ande no caminho certo. Podemos traduzir assim: quando eu era do mundo, falava, pensava e amava as coisas do mundo. Sentia prazer e me empolgava com as fantasias do mundo. Agora, conhecedor da verdade, passei a falar, pensar e sentir prazer nas coisas divinas. Está vendo a diferença que faz? Quando era menino, falava como menino, agia como menino. Tudo que eu fazia era como menino. Quando eu era do mundo, eu agia como pessoa do mundo. Eu era das farras, das orgias, das noites mal dormidas, da prostituição, do vício do alcoolismo, do vício do tabagismo. Tudo que não prestava, eu fazia. Quando eu era do mundo. Agora que eu sou uma nova criatura. Você sabe o que é ser nova criatura? É ter maturidade cristã, minha gente. É ter maturidade cristã. É estar convicto de que está fazendo as coisas certas, corretas, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade do mundo. A maturidade cristã não depende do seu tempo como membro de uma determinada denominação. De jeito nenhum. Não depende de quantas vezes você já tenha lido a Bíblia. Tem gente que diz assim: eu já li 10 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não aprendeu a ser crente ainda. Coitado. De que adianta você ler a Bíblia como quem lê um romance? De que adianta você ler a palavra do Senhor como quem lê uma revista em quadrinhos? Além de você ler a Bíblia, que é importantíssimo, você deve estudar a Bíblia e ter a Bíblia como sua regra de fé e prática. Não é brincadeira não, gente. Você pensa que ser crente, ser um cristão, ser filho de Deus é coisa fácil? Se você pensa assim, está totalmente enganado. É bom você mudar os seus conceitos. Ser servo do Senhor, ser crente, é enfrentar as tentações do mundo e vencê-las. Vencê-las com fé, com confiança no Senhor. A maturidade cristã é resultado de uma vida em contrição com Deus, da comunhão do crente com Deus, da consagração do crente e na sua obediência aos mandamentos e aos estatutos de Deus. Aí você pensa que é fácil ser crente. Aí você pensa que é fácil ser fiel ao Senhor. A maturidade cristã é o resultado de uma vida em contrição com Deus. O crente maduro na fé tem uma vida diferenciada. Uma vida de oração, uma vida de humildade. Ele é um bom conselheiro. É exemplo para a família e para os que com ele convive. Ele vence com sabedoria. Você está entendendo esse recado? O crente maduro na fé, preste atenção,
tem uma vida diferenciada. Ele não pode ser aquela pessoa de antes, não. A Bíblia diz que você passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. O que é tudo fazer novo, gente? É mudar, gente. É você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É você ser um crente verdadeiro. Ter uma vida diferenciada, uma vida de oração, uma vida de humildade. Agora, cuidado. A humildade em exagero vira hipocrisia, hein? Tem gente que quer ser humilde demais. Ai, santinho. Eu tenho tanta piedade de fulano que está passando dificuldade. Isso não é humildade, não. Às vezes isso se torna hipocrisia, viu? Quando você quer ser humilde demais, mais humilde do que os outros, você passa a ser um hipócrita. Tenha cuidado com isso. A maturidade leva o homem a ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional e um exemplo onde ele estiver. Pense nisso. A maturidade cristã leva o homem a ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um bom vizinho, um exemplo onde ele estiver, onde ele chegar. Você pode estar junto com pessoas erradas, só não pode se misturar a elas. Uma coisa é estar junto e outra é se misturar. Se você pegar algumas frutas e botar em cima de uma mesa, você pode separar. Elas estão juntas, mas não estão misturadas. Agora, se você colocar todas elas num liquidificador e ligar o bichinho, aí você não separa mais. Aí você misturou. Antes elas estavam juntas. Agora elas estão misturadas. E depois de misturadas, ninguém separa. Só Deus. O crente maduro é respeitado. Nunca será admoestado por ninguém. Seus atos são citados como exemplos para todos que com ele convivem. Pense nisso. O crente maduro, ele é respeitado. Quando ele fala, todo mundo respeita. Quando ele fala, todo mundo se cala. Porque ele não tem motivo para represálias. Ele não tem motivo para demonstração. Ele fala com convicção, com firmeza, com segurança, com aquela certeza de que está falando a verdade. E contra a verdade a mentira não prevalece. Seus atos são citados como exemplo para todos que com ele convivem. Todo mundo fala, segue o exemplo de fulano de tal, viu? Faz como ele, anda como ele, age como ele, que você vai se dar bem. Uma igreja que tem líderes maduros na fé, certamente é uma igreja respeitada, admirada, amada, abençoada, e como uma árvore plantada no lugar fértil, dará bons frutos. Você já pensou nisso? Uma igreja que tem líderes maduros na fé. Não é maduros na vida, não, porque já tem 60, 70 anos, não. É maduros na fé. Uma igreja que tem líderes, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, maduros na fé, certamente é uma igreja respeitada, admirada, amada, abençoada por Deus. E, com certeza, como uma árvore plantada no lugar fértil, ela dará bons frutos. Tem igreja que não cresce, não, ela incha. Ela enche. Isso não é bom para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus te abençoe.
E depois desse momento de reflexão, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. Do outro lado, você, meu querido e amado ouvinte, que, abaixo de Deus, é a razão maior do nosso sucesso. E é por isso que nós não cansamos de agradecer a você que está sempre conosco. Lá na cidade de Marcolândia, no Piauí, o Oswaldo Costa e sua esposa, Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, sempre ligados conosco. Também o Roque Costa e Dona Maria, irmão do Oswaldo, os pastores Galeno e Salvador, Dona Valdeni e seu Isaquinha. Um abraço para vocês todos, muito obrigado pela preciosa audiência. Continuem ligados no programa 100% Gospel, um programa sem fins lucrativos e que tem como único objetivo levar até você o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Evangelho da salvação. Agora, por falar em salvação, preste atenção. Jesus Cristo vai voltar. É a única promessa que falta ser cumprida pelo nosso Deus. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. Ele deixou essa para o fim. A promessa que falta ser cumprida é justamente a volta do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar como aquele Jesus que curava cegos, leprosos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, perdoava pecado, pregava a mensagem da salvação, pregava o amor, a paz, o perdão. Ó! Aquele Jesus Cristo vai voltar diferente. Agora ele vai voltar como juiz. E não adianta você chegar nos pezinhos deles e assim, ô Senhor, me desculpe, eu não sabia de nada, eu estou inocente. Não me bote, não me jogue lá no lago de fogo e enxofre, não, que eu estou inocente, eu não sabia de nada. Ele não vai acreditar em você. Porque nós estamos sempre alertando, Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, é para julgar aqueles que ele vai ressuscitar. Todos. Olha, todos serão ressuscitados. Rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, inteligente, não muito inteligente, todos se curvarão diante dele. Todo joelho se curvará diante do Filho de Deus quando ele voltar. E não tem mais, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Ele vem como o juiz. Ele vai separar o joio do trigo. Joio é aquele que não vale nada, aquele que só faz o que não presta. O trigo é aquele que é bom, é agradável aos olhos do Senhor, aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que vivia no pecado se arrependeu e disse, agora eu vou para os pés de Deus. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Estes são o trigo. Jesus Cristo vai colocar uma parte à sua direita e outra parte à sua esquerda. Para aqueles que estão à sua direita, ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai. Aí ele manda você ocupar o lugar que foi separado para você desde a fundação do mundo. Para aqueles que estão à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí eu te pergunto, qual a escolha que você vai fazer?
O caminho largo ou o caminho estreito? Fica a seu critério. Pense nisso e medite sobre isso. E saiba, Jesus Cristo vai voltar, quer você queira, quer não. O nosso programa de hoje vai fazer uma homenagem a uma cidade maravilhosa, muito conhecida, muito querida. Trata-se de Salvador, na Bahia. Vamos conhecer um pouquinho dessa belíssima capital baiana, a cidade do Vatapá e do Acarajé. Para falar sobre Salvador, precisamos lembrar que tudo começou com a chegada dos portugueses à costa brasileira. A região da Baía de Todos os Santos foi a escolhida para a instalação da capital. O ano de 1549 deve ser lembrado com muita alegria pelos baianos, pois foi naquele ano que o colonizador português Tomás de Souza fundou a cidade, dando-lhe o nome de São Salvador. O município de Salvador está dividido oficialmente em 18 regiões administrativas, que são compostas por 170 bairros. Em termos culturais, são eventos marcantes de Salvador o Carnaval e as manifestações religiosas, como a procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e a lavagem do Bonfim. Indo a Salvador, você poderá usufruir de grandes momentos com as mais variadas atividades turísticas. Também estará diante de uma cuidadosa infraestrutura de transportes e de comunicações. Você também ficará encantado com as belas paisagens, entre elas a orla da cidade e a beleza do Oceano Atlântico. Tudo isso temperado com a solidariedade dos soteropolitanos. Salvador é bastante conhecida por oferecer aos seus visitantes várias manifestações culturais e religiosas, inclusive pelos festejos carnavalescos e de fim de ano. Fundada no ano de 1549, Salvador tem o privilégio de ter sido a primeira capital do Brasil e continuar sendo um dos principais centros urbanos do Brasil, apesar de perder a posição de capital do país para o Rio de Janeiro e, posteriormente, para Brasília. Como pontos turísticos, Salvador oferece a maravilha do Farol da Barra, um dos cartões postais mais famosos da cidade. Lá o turista tem uma espetacular vista panorâmica do oceano. Outros locais que devem ser visitados são o Dique do Tororó, um lago urbano cercado por antigas esculturas e próprio para um saudável relaxamento. O Mercado Modelo, local bastante popular que oferece as mais diversas opções de artesanatos e souvenirs baianos. E quem vai a Salvador sem usufruir do elevador Lacerda? Ligando a cidade alta à cidade baixa, o elevador Lacerda coloca diante do turista as incríveis vistas da Baía de Todos os Santos. Mas tem o também famoso Pelourinho, um centro histórico que se tornou famoso por suas ruas de paralelepípedos, seus casarões coloniais, suas famosas igrejas e seus museus. Você pode ainda fazer uma visita à Igreja do Bonfim, ao Ponto do Humaitá, onde terá uma incrível vista da Baía de Todos os Santos, e ainda saborear os mais cobiçados sorvetes da sorveteria da Ribeira.
Este é apenas um pouquinho do que podemos te oferecer da maravilhosa e muito famosa cidade de Salvador, a capital da Bahia. E se você quer ver momentos de emoções, vai assistir um Bavi, um jogo entre Bahia e Vitória, lá na Fonte Nova. Aí você vai viver momentos de emoções. Os soteropolitanos estão te esperando de braços abertos e com aquele jeitinho acolhedor que só eles têm. Vai lá, vai! Vai conhecer Salvador. E se você for uma vez, vai voltar várias vezes, tá bom? Um abraço para os soteropolitanos! E continuamos com o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Vamos cumprimentar aí na capital pernambucana, Recife, a Veneza brasileira. Alô, gente de Recife. Aquele abraço aí para a família Holanda, Eliezer Holanda, filho, o Zizo, e sua esposa, Dona Gláucia Holanda, seus filhos Dário, Keila e Pablo. Um abraço para Gláucia Maria, Ayayá, para Carol, Du e Gabi. Um abraço para vocês aí que assistem e seguem o nosso programa. Obrigado, você, Zizo, pelas palavras de estímulo e pelas sugestões que você tem enviado para o nosso programa. É de sugestões como as suas que nós precisamos para melhorar cada vez mais o programa 100% Gospel, tá bom? Nós ficamos plenamente agradecidos pela sua participação e pelo seu cuidado para com o nosso programa. Porque tudo que você diz para nós é para o bem do nosso programa. E isso é muito importante. Quiséramos nós que todos os nossos ouvintes mandassem também suas opiniões, suas sugestões sobre o nosso programa. E agora uma palavra de fé e confiança. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Salmos 105, 1. Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento em família, com os seus vizinhos, com os seus amigos de trabalho, com os seus irmãos da igreja? Como está a sua situação financeira? Como está a sua saúde? Se você está enfrentando algum problema, faça como o salmista, que ele disse: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Renda graças a Deus. Coloque-se diante dele. Uma coisa eu te garanto: não adianta você invocar nomes de pessoas que morreram e viraram pó. O que importa é você invocar o nome daquele que morreu, ressuscitou e continua vivo entre nós. Invoque o nome de Deus, invoque o nome do seu Filho Jesus Cristo. Porque somente Deus e mais ninguém é capaz de resolver todos os seus problemas, por mais impossíveis que pareçam ser diante de você. Para Deus, tudo é possível. Quando Deus quer agir na sua vida, Ele faz somente isso, ó. Pum, pronto. Não precisa de esperneio, de gritaria. Não. Você viu como era que Jesus operava seus milagres? Tua fé te curou, vai. Ele disse para aquela mulher: tua fé te curou, vai e não peques mais. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai. Mas aí fez uma observação: e não peques mais.
Ele não só disse vai, não, mas fez um alerta. E não peques mais. Deus é assim. Ele pode resolver o seu problema imediatamente. Ele pode resolver o seu problema amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Se uma certa senhora disse para a gente em conversa informal que havia orado 10 anos para a conversão do seu filho, mas ela continuava orando. E 10 anos depois, seu filho se converteu, se entregou a Jesus Cristo. Deus deu a resposta àquela mulher 10 anos depois, mas ela prevaleceu na fé. Ela foi firme na fé. Então faça isso. Se Deus disser não para você, é para o seu bem. Agora entregue todos os seus problemas nas mãos do Senhor. E com certeza Ele vai solucioná-los. Bata, que a porta se abre. Peça, que Ele vai lhe reconhecer, vai lhe atender. Palavras são do Senhor Jesus Cristo. E contra elas, nem palavra do homem tem valor algum. Pense nisso e medite sobre isso. E nós seguimos com o nosso programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Um abraço para os amigos aqui do Gama, Distrito Federal, o Arthur Rocha, Dona Lourdes, sua esposa, Josué José e Dona Marli, lá no Residencial Santos Dumont, todos os membros da Igreja Batista aqui do Gama, meu amigo Antônio Barros e sua família, o José Roberto e família, lá da Igreja Presbiteriana Central do Gama. Lá na Paraíba, Pedro Oliveira Alves e Soliandra Alves, lá na cidade de Patos. Em João Pessoa, a Cildani Medeiros e a Silene Medeiros, as irmãs que estão sempre acompanhando o nosso programa. A vocês, muito obrigado pela preciosa audiência, né? Continue conosco. Um abraço para meu amigo pastor Marcos Dias Novo. Um abraço para você, pastor Marcos. Continue firmes na fé, pregando o evangelho da salvação, e que Deus te abençoe e continue conosco, prestigiando o nosso programa. Se você tem algum trabalho para ser apresentado aqui no nosso programa, manda uma mensagem de texto para o Nilton. Você faz o seguinte, você faz o seu vídeo, sua gravação, uma gravação assim, 5, 6 minutos. Pode ser uma poesia, pode ser um solo, se você canta bem, quer louvar e engrandecer o nome do Senhor através da música. Você pode mandar um trabalho seu, mostrando o seu talento e a sua vontade de servir ao Senhor. Se você tem um dueto, um terceto, um quarteto, o coral da sua igreja, de uma igreja amiga, manda para a gente. Porque nós estamos precisando da parte musical do nosso programa. Nós iniciamos esse programa com muitas músicas e nós sabemos que música traz um deleite especial para aqueles que estão assistindo e acompanhando o nosso programa. Mas tem um tal de direitos autorais que sempre corta as nossas investidas e impedem com que nós apresentemos músicas para você. Quando nós apresentamos músicas aqui, não foi com o interesse de receber nada em troca, não. Foi divulgar a música e divulgar o cantor. Nós divulgamos aquele cantor que não tem a mídia ao seu favor. Nossa intenção era essa. Nosso programa não tem fins lucrativos. Nós não recebemos nada para apresentar esse programa. Mas nós tínhamos aquela vontade, aquele carinho de mostrar os trabalhos dos nossos irmãos em Cristo.
através das músicas que eles gravavam. Mas muitos programas da gente foram cortados por conta dos direitos autorais. Nós estamos dando essa explicação para mostrar aos nossos ouvintes que nós não rodamos músicas por conta das exigências dos direitos autorais. Né? Para a gente encontrar uma música que não precisa de direitos autorais é muito difícil, é um risco. A gente pode até botar uma música agora no nosso programa, mas amanhã o programa pode ser cortado totalmente por causa de uma música que nós não pagamos os direitos autorais por ela. Eu te pergunto, como vamos pagar se nós não recebemos nada para isso? Né? Então, está justificada aqui a ausência das músicas no nosso programa. É por isso que nós precisamos da sua participação. Grave uma música, você cantando, e manda para a gente. Nós teremos todo o prazer, toda a satisfação de divulgar o seu trabalho. Mostre o seu talento. O talento que foi dado por Deus para você. Glorifique o nome de Deus através do seu talento, tá bom? Estamos aguardando os seus trabalhos. E com certeza estaremos divulgando aqui com toda a alegria e com todo o prazer. E nós continuamos agradecidos a você que nos acompanha através do programa 100% Gospel. Nós queremos dizer para você o seguinte: esse canal é um canal sério, um canal da família. Você acompanhando o nosso programa, você tem aquele direito de sentar na sua poltrona, juntar sua família, sua esposa, seus filhos, seus amigos e assistir ao nosso programa do começo ao fim. Esse canal, o canal TV NMNet, é um canal que não deixa os nossos telespectadores constrangidos. Aqui, as palavras pronunciadas são palavras sadias, palavras da salvação, palavras sérias, porque o nosso programa é um programa sério. Aqui não tem aquele pibite para cobrir uma palavra mal colocada, uma palavra imoral, imprópria. O nosso programa é um programa para crianças de 0 a 120 anos de idade. Aqui você não fica constrangido. É um canal sério, um canal exclusivamente da família. E se você preza pela sua família, se você ainda é dos poucos que acham que a família é a célula máter da sociedade, então é para você que é feito esse programa. Tá bom? A nossa audiência é uma audiência séria de pessoas sérias. E a todos vocês nós agradecemos. E repetimos, abaixo do nosso Deus, esse Deus bom, maravilhoso, todo-poderoso, é o Deus divino, santo, soberano, poderoso, o Deus que sonda os nossos corações, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Esse programa é para divulgar esse Deus maravilhoso. Agradecemos a você pela sua preciosa audiência, porque o nosso programa está chegando ao seu final. Que Deus continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e toda a sua família. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13, 13. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. E se Deus nos permitir,
Estaremos de volta no próximo programa. Um abraço cordial de todos que fazem o programa 100% Gospel, o programa que já caiu na preferência popular. Até o próximo programa.